Conta um Conto apresenta, de Igor Girão, em coautoria com Cairo B. Gouveia. Estamos fudidos. Narração, Marcelo Fávaro. Estamos fudidos. Era o que dizia aquela marca vermelha na parede sem nenhuma questão de ser bela. Eu acho que essas palavras têm um quê de arte urgente. Será que há algo nas entrelinhas dessa expressão tão eloquente? O que terá acontecido com esse artista anônimo? Será que ele tinha alguma vontade de ser eternizado na parede daquele túnel? Ou apenas queria deixar uma espécie de ferida pulsante que assinalasse as entranhas de um pensamento ou sentimento que anunciaria a sua passagem funesta e efêmera pelo caminho escuro do subsolo? Eu acho que ele só estava fudido mesmo, sem ter pra quem dizer. Deixou sua indignação estampada na parede. Porque com você tudo tem que ser complexo e intrincado. Essas pessoas de antes do cataclisma eram devotas da dor. A perseguiam e a acariciavam. Isso já descobrimos quando encontramos aquela biblioteca, lembra? Aquela carbonizada no bunker. O bunker desativado. Ai, você não tem lá muito senso científico, né, Iago? Frida desligou o gravador com um clique despreocupado e um suspiro estafado. Eles acariciavam a dor, os cães e os gatos. E acariciavam também a maior parte dessas bugigangas que desenterramos e que nos contam como eles viviam. Escolhemos essa vida ou ela nos escolheu? Frida pensava alto enquanto procurava alguma escotilha, alguma saída. Mas o sabor da descoberta de paredes quase intactas ao peso dos muitos anos fora suplantado pelo desgosto de ver que estas mesmas paredes ajudavam a encerrá-lo sob toneladas de areia, concreto, barro e toda sorte de minerais. Presos, sim, e enterrados vivos. Nenhum deles queria de fato ficar no mesmo lugar, encarando a sorridente face da impotência daquela situação. Eram dois exploradores de uma pequena brigada de nômades conquistadores. Ao menos assim era como se chamavam. A alcunha de conquistadores era mais eloquente que a realidade de caçador ou coletor. Mas só não eram totalmente primitivos porque se faziam valer do que sobrou da evolução de antes do Armagedon, do cataclisma, do apocalipse. Bom, vocês entenderam. Havia muitos nomes. Tinham longas facas e alguma proteção no couro que usavam, mas não eram peles. Ao menos não eram há muito tempo. Aquele couro era feito para servir de proteção para os corpos dos soldados exploradores. Desbravar o mundo e resgatar a tecnologia era fundamental para a sobrevivência, embora os expusessem à hostilidade do mundo, como agora, soterrados e procurando uma saída enquanto esperam pelo resgate. Olha isso. Parece que esse vagão era de um cargueiro. Iago levantou em meio a emaranhado de poeira e aço uma placa de metal escuro e cheia de vincos. Parece chumbo, mas aparentemente... Ei, pode me ajudar aqui? Ele fazia esforço para levantar a chapa de metal com a lanterna na boca. É incrível. A cada passo entre os destroços ancestrais dessa carapaça de areia e aço, nos deparamos com surpresas de tempos passados. Será que os humanos de outrora conviviam com as bestas radioativas? Será que eram liderados ou guiados pelos ressonantes? Frida ignorava os arquejos de esforço de Iago, preferindo registrar cada descoberta em seu gravador. Você não tá vendo que isso não é nada demais? Você deveria me ajudar aqui e gravar menos. E além do mais, já tínhamos chegado ao consenso de que os reis não eram anteriores ao cataclisma? Tínhamos. Mas naquela noite estávamos bem alterados pelo licor que encontramos enterrado. Frida finalmente se colocou na frente de Iago e o ajudou a levantar e afastar a chapa negra.
Desgarraram do grupo na exploração principal. Tentaram procurar algo que estivesse escondido pelo escuro dos túneis e das grutas até que o deslizamento e o soterramento começaram abruptamente. Rugiu como um daqueles répteis enormes, cheios de mutações. Acharam por baixo da terra 4 túneis realmente grandes, mais de 6 metros de altura e 8 de largura. Não conseguiam ver para onde iam ao certo e nem de onde vinham. As passagens estavam atravancadas por escombros e pela própria casca de metal do trem, descarrilhado, amassado e soterrado. Parecia que jamais fora um veículo, mas sabiam que tinha sido porque, bem, viram isso em outros artefatos que um dia encontraram. Uma roldana aqui, um trilho ali, janelas esburacadas, amassadas e totalmente estouradas, mas eram inconfundivelmente janelas. Uma parte daquela caixa metálica estava encravada em uma parede, que desabou e aniquilou o teto que não aguentou e cedeu. As barras estavam retorcidas e em ângulos inaceitáveis para qualquer observador que já tivesse visto o interior de um trem. Estofados ainda estavam conservados, mas a maioria das coisas que faziam daquele cenário algo mais que destroços havia sido consumida pelo tempo e pela natureza. Não havia plantas por ali, mas algumas raízes despontavam das paredes do túnel, invadiam e perfuravam alguns escombros, inclusive danificando a fuselagem do trem. Olha isso, Iago. Essas raízes estão furando tudo em busca de água. Água não. Eu acho que procuram nutrientes. Dá no mesmo, água, sol e merda. Em geral é disso que eu tô falando. Você quer me corrigir em tudo? Frida, isso é o que normalmente serve, mas nem sempre é assim. Já chegamos à conclusão que o mais apto sobrevive. E aqui embaixo não me parece ter muita luz. O que quer dizer é o que eu acho que está insinuando? Já falamos sobre isso. A sua tese das plantas mutantes carece de um grupo maior de espécimes ativos. Temos apenas um punhado de casos de plantas sencientes. E ainda assim, consciente em nosso jargão não significa um monstro do pântano que anda e pensa. Frida agora falava com crescente impostação em sua voz. Em geral, não gostava de nenhuma teoria que apontasse para o potencial evolutivo de independência de seres que, para ela, simbolizavam a quebra de uma ordem definida. Para ela, humanos eram uma coisa, animais outras e plantas outras. Quando estas coisas se misturavam, andavam e pediam sua parcela de reconhecimento aos demais seres, em via de regra, Frida sentia-se ameaçada. Olha isso. Esse carro podia até ter rodas, iguais àqueles que encontramos em Mirassol, mas foram totalmente partidos por algum impacto, ou explosão, sei lá. Frida esquadrinhava em todas as direções com a nesga diminuta da lanterna, tentando entender o enigma proposto e procurando mudar de assunto. Você talvez esteja bem cheia de hipóteses mesmo. Pelo lado de explorador que a gente é, realmente é louvável. Mas do ponto de vista prático é apenas um exercício estafante. Estafante! Você sempre está impondo a sua fantasia, preenchendo lacunas que carecem de fatos. Você não deveria ser leviana a esse ponto. Vamos nos ater aos fatos. Iago limpava a testa com as costas da mão e se sentava em alguns entulhos ofegante. Infelizmente o licor daquela noite acabou. Senão eu não estaria tão crítico. Não estávamos perseguindo fantasmas quando chegamos aqui. Estamos procurando impressões da existência deles. Não, Fria. Estamos procurando qualquer coisa que sirva para trocarmos com os Licans. De preferência coisas que ainda possam ser usadas para proteção ou navegação. Navegação é engraçado. Eles quase nunca veem o mar. Para uma metida cientista, você não é muito inteligente. É navegação no sentido de orientação. Norte, sul, essas coisas. Tenho culpa? Chamam eles de piratas do deserto. Parece que querem confundir.
Eu falei pros Licans que você era inteligente. A inteligente da dupla. Não me decepcione, por favor. Sou mesmo. E não me enche a porra do saco. E Fria é a mãe. Frida fingia que se importava. Andou em meio a pedaços esburacados de plástico e madeira, que para além das chamuscas e destruição irremediável, ocultava o que há muito tempo estava escondido, por camadas de deslocamento natural de escombros. DNE, deslocamento natural de escombros. Era a maneira técnica e abreviada que usavam. Começaram como qualquer um começa naquela época. Adolescentes curiosos que eram recrutados por sua vontade de conhecer ou de fincar bandeiras em algo jamais visto, seja para contar vantagem, causar inveja ou simplesmente mijar no poste. Isso significava subir na percepção de superiores ou, principalmente, serem reconhecidos como alguém de valor. Era uma preocupação legítima para adolescentes, mas aos adultos não. Essa foi a pedra no caminho para a maioria deles. Pouco a pouco, os jovens morriam, a maioria sem glória ou reconhecimento. Alguns eram usados como iscas para entrar em lugares desconhecidos. Outros eram usados como olhos ou braços dos verdadeiros exploradores. Homens e mulheres que ganhavam a vida conquistando e ampliando a área por onde as buscas eram enviadas. Mas o que procuravam tanto? Uns diziam que era pela história dos homens que viveram antes do cataclisma. Outros, menos dados aos devaneios, diziam que qualquer resquício da tecnologia primitiva que ainda pudesse ser usada seria de bom uso. A maioria das caravanas pagavam bem por destroços que ainda se mexessem, piscassem ou bombeassem. Mas claro que a maioria dizia apenas que o conhecimento que isso poderia trazer também poderia trazer a destruição. Frida e Iago já não eram mais adolescentes. Na verdade, tiveram o desgosto de presenciarem quando Ian foi adoecendo até que seu corpo ficou cheio de tumores e pústulas. Eram 3 irmãos. Ian estava sempre tentando provar que não precisava provar-se para ninguém, mas não esperava que aquela floresta fosse um ponto radioativo. Esperavam que os símios atacassem. Tinham visto até uma lança quebrada e alguns ossos. Viram peles e porretes encravados em crânios esmagados, mas nunca acreditaram que fosse algo diferente de uma rixa de clãs. Os estudos já feitos entre as criaturas aferiam que as tribos matavam umas às outras sistematicamente e que costumavam caçar e serem caçadas por mutantes. Pobre Ian. Não ficou entre nós para presenciar a nossa descoberta mais fantástica. Iago falava apontando para um túnel menor e estreito, que não parecia ter sido construído pelas mãos que fizeram as passagens para os vagões. Você está se lamentando só porque quer explorar o túnel e não tem culhões. Frida zombou ácida e dando um passo em direção ao caminho escuro. A luz da lanterna nem sequer entrava no negrume denso que era aquela sombra. Parecia um pequeno caminho para outro mundo, silencioso e morto. Somos exploradores ou cientistas? A gente tem que escolher isso. Normalmente eu fico preso nessa dúvida e acabo me travando. Iago ora parecia destemido, ora parecia incauto, mas essa inconsistência fazia parte de todas as missões. De esquadrinhar uma velha plantação em busca de fósseis até negociar com os punks do deserto. Iago sempre se pegava pensando alto sobre os limites da sua profissão, o que muitas vezes esbarrava nas margens de sua própria vontade. Diziam que ele tinha muito apreço à sua pele para ser um explorador. Desde que os 2 exploradores começaram a juntar e testar fatos científicos para poder desmistificar as lendas, surpreenderam-se quando, ao invés dos contos caírem por terra, estavam aprendendo que a realidade era mais estranha do que a maioria das pessoas acreditava. Quando a realidade é estranha e comprovada pela ciência, realmente devemos abraçar o imprevisível, pois o absurdo, de fato, é a consequência do ciclo da natureza. Você vai mesmo entrar aí? Iago mexia em algo nos bolsos e balançava a lanterna, tentando encontrar qualquer coisa que pudesse focar naquela escuridão. Tem alguma ideia melhor? Descobrimos 4 túneis e são bem parecidos, mas esse buraco é diferente.
Não tem nenhuma estrutura de sustentação, nem aqui, nem ali. Olha, nenhuma viga de sustentação. Só... Nossa, olha isso. Frida focou em algumas raízes, que de alguma maneira sustentava a forma do caminho. Pareciam vermes espreitando, brancos e verdes, entrando e saindo das paredes, do teto e despontando como estalactites. Mesmo cheio de dúvidas, sabiam que esse sentimento de confusão só existia porque havia na mesma proporção o sentimento de uma descoberta iminente. Frida caminhou tateando nos pés do terreno, ganhando e conquistando cada palmo daquela zona desconhecida. Atrás dela, Iago observava com crescente ansiedade o fecho de luz que bailava e se perdia no escuro. Mas ao menos o movimento dos passos dava ao explorador o sentimento de progresso, desanuviando um pouco parte de sua angústia claustrofóbica. Você acha que a saída daqui passa por esse caminho? Qual é a chance? Iago seguia tentando tatear as paredes e encontrar pontos de referência no escuro. Não tem nenhuma chance. Mas o que a gente tem a perder? Somos exploradores ou pardas? Podemos achar algo que vale a pena. Frida falava entre dentes, em um misto de excitação furtiva. O clique tirou Iago dos pensamentos desconexos que tinha naquele instante. Ouviu a voz da sua amiga falando algo na escuridão. Engraçado porque há um segundo atrás ela parecia estar bem na frente dele, mas perdido em devaneios, não deve ter acompanhado os movimentos dela quando avançou no túnel. E agora ele se pegava pensando. Túnel? É uma palavra muito parecida com túmulo. E sentiu novamente a angústia gelada no estômago subir por sua garganta todinha. Depois de encontrar os destroços abandonados da locomoção subterrânea dos humanos de antes da hecatombe, encontramos uma passagem tangencial ao vão por onde os trilhos seguiam. Detectamos raízes que de maneira meticulosa pareciam segurar a terra e as pedras para garantirem uma passagem. O ar está muito viciado e... Nossa, Iago! Iago, vem aqui! Essas raízes! Frida banhou as raízes brancas como leite, percebendo que, quando retirava a luz delas, as ramificações emanavam um lume esverdeado, doentio. Outras emanavam lumes laranja, mas sem a lanterna as banhando de forma brilhante, algumas raízes emanavam o seu próprio fulgor. Olha, Iago, vem aqui. Iago, seu idiota, cadê? Frida procurou seu amigo com o foco da lanterna, esquadrinhando o escuro por onde tinham vindo. Mas por algum momento ela ficou confusa. O cheiro do mijo subiu no escuro e rapidamente ela buscou a origem, tanto para descobrir o que era aquilo, como para procurar por Iago. O foco da lanterna, enfim, encontrou algo para dar informações para a exploradora, mas o que ela viu não foi edificante. Iago fora varado na garganta, e outra raiz entrava por sua boca. Havia quebrado dentes e sangue escorria pelo queixo, manchando a roupa gasta da exploração. Uma parte da raiz despontava pelo pescoço e outras perfuravam, ainda luminosas, o peito e o abdômen do irmão, que derrubou sua lanterna, deixando em evidência a emanação das estacas pulsantes. A lanterna de Frida caiu ao chão, se apagando. Apenas os tentáculos luminosos chicoteavam e a procuravam no escuro. Com repugnância, ela notou que as estacas luminosas ondeavam como que sugassem a vitalidade do corpo de Iago, como vermes sanguessugas, drenando e serpenteando. Quando correu no escuro, sem a sua lanterna, Frida ouvia o atrito dos vermes rastejando pelas paredes. Sentia a areia ruir e cair em seu rosto. Mesmo assim, correu sem olhar para trás. Mas caso houvesse olhado, teria visto as estacas de luz verde e laranja, seguindo em seu encalço, progredindo e procurando a nutrição do seu sangue, do seu corpo. Frida caiu, mas já havia chegado ao vagão. E lembrou que paredes de aço estavam em volta dela, mesmo que no escuro. Mesmo assim, tentou tatear e procurar a sua lanterna reserva,
tremendo e repetindo, em sussurros lamentosos, o nome do amigo, do irmão. Finalmente os dedos encontraram a lanterna reserva no fundo do seu alforje. Estava mais para uma espécie de sinalizador, uma luz vermelha e pesada. Só então ela notou que estava deitada com as costas no chão, ofegante, e não sabia de onde nem quando as lágrimas haviam vindo, mas elas estavam ali. Levantou e iluminou o túnel com desespero, ainda martelando suas têmporas. Procurou algum senso de realidade naquilo e começou a repetir: raízes, luz, a luz, o Iago tá morto, o Iago tá morto. A gente, estamos fodidos. A lanterna passou pela parede e focalizou a mancha vermelha, que eram os dizeres: estamos fodidos. Agora com outra conotação. Se era artista, então, o desespero é irmão da arte. A luz vermelha com cheiro de fósforo serviu principalmente para que o sangue derramado ficasse escondido. Se alguém estivesse vendo, é claro. Mas não havia ninguém para ver, nem para ouvir. Ela poderia gritar e sim, como gritou, mas ninguém podia ouvir. Ao menos ninguém que quisesse ajudar. Frida deixou o sinalizador iluminar mais uma vez o "estamos fudidos". A última coisa que ela pensou foi que faltava um muito naquela frase. Pensou enquanto os tentáculos entravam e subiam pela carne das suas pernas. Pensou quando teve a barriga trespassada. Pensou quando seu pescoço e seu peito foram varados. Pensou até não conseguir. Até o escuro virar um lençol sobre seus olhos. Até o seu coração suspirar e morrer. Ei, Ray, olha isso. É um gravador? Bispo segurou o artefato retangular e o chacoalhou, tentando extrair algum funcionamento, mas nem mesmo ligou. Eu nunca gostei dessas velharias. Ei, animal, isso deve ser para funcionar com pilha. Olha só, tem uma aqui comigo. Que nada. Tem só que voltar a fita e dar o play. Olha só. Estamos fudidos. Foi o que o gravador emanou com uma voz de mulher antes de engasgar e travar. Depois reverberou um ou dois gritos entrecortados e se calou. Foi a última vez que funcionou. Eu sabia que essa merda era sem valor. Isso deve valer alguma coisa no bazar. Mas toma uma pilha e me dá outra. Fim do conto. Muito bem, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcelo Fávaro e esse conto é do Igor Girão. Igor Girão, vocês vão lembrar dele. Ele tem alguns contos aqui já escritos, basta você digitar aí no canal. Dentre eles, uma saga que ainda está incompleta, mas que já está se caminhando para o final. Eu tenho ainda a última parte para gravar, do Batman. Vocês lembram do conto do Batman que eu narrei aqui, muito bem escrito? O Igor, que é bibliotecário, é mestre em ciência da informação, é deficiente visual e cadeirante, jogador de RPG e um nerd escritor, além de ser o meu amigo. Eu converso com o Igor quase todo dia. Ele é um cara nota 10, ele mora lá no Ceará, acho que é em Fortaleza, né, Igor? A grande diferença foi que dessa vez o Igor contou com a coautoria do Cairo B. Gouveia. Cairo, um abraço pra você, cara, você mandou bem aqui também, hein? Vou te contar a verdade. Eu queria saber mais sobre você. Depois manda um e-mail aqui, manda outro conto que eu vou ler com o maior prazer, Cairo. Olha, vou te contar, viu? Que escritor. A gente está até pensando em criar um conto juntos aí, fazer um crossover dos nossos universos, né, da Encruzilhada das Almas, com esse futuro meio distópico que ele tem. Ele tem vários contos nesse sentido. E eu me interesso muito por essa ligação que ele cria entre esses contos, e são recortes e muito bem desenhados. Ele que, apesar de ser deficiente visual, e eu acho que até por conta disso, toma um cuidado maior com esse recorte de imagens, e ele consegue desenhar a cena toda para nós. E eu
já estava para ler esse conto dele há algum tempo. Consegui ler hoje, apesar de estar uma chuva danada lá fora, toda hora caindo trovão. Deve ter transpassado aí algum trovão que caiu na gravação, e tudo bem, vou deixar como se fosse parte da sonoplastia e da edição. Então é isso, pessoal. Gostei do conto, gostei do trecho. Me lembrou um episódio aí do The Walking Dead da 11ª temporada, que tá todo mundo dentro do túnel do trem ali e tal. Tá o Negan, tá a Maggie, tá... Vocês sabem, né? Quem acompanha, eu sei. Nossa, Marcelo, você ainda acompanha o The Walking Dead? Eu sou um desses que não deixou de acompanhar, né? Muitos já largaram mão, mas depois que o Rick saiu fora, parece que melhorou. Então, é isso. Igor, vamos criar o nosso conto, cara? E se vocês querem participar do curso de escrita criativa e gramática normativa, nós temos aí o canal A Gente Vai, o link está no primeiro comentário. Vocês precisam se inscrever nesse canal, gente, para me ajudar, para eu criar mais conteúdo para vocês. Eu vou deixar vocês com o barulho da chuva.